E boa tarde, pessoal. Vamos para nosso resumo da lição, a revisão antecipada para a gente estudar durante a semana, na continuidade do tema geral desse trimestre, que são as três bem-aventuranças, ou as três mensagens angélicas, melhor dizendo, e as correspondências delas com o tempo em que vivemos. Fizemos três lições introdutórias, que são as aberturas aí temáticas desse tema central, e agora, a partir da lição dessa semana, a gente mergulha no tema específico das mensagens angélicas. Começando aqui nessa lição dessa semana, na da próxima semana, até a lição número 8, ou seja, das lições 4 a 8, a gente vai estar olhando para a primeira das mensagens angélicas, nos três aspectos mais marcantes dela, que são os aspectos do temor a Deus, que abre a mensagem, o aspecto do juízo, vamos ter duas lições olhando para isso com bastante afinco, com bastante profundidade, e depois um olhar para a questão do Deus como criador e o sábado dentro desse escopo da criação, que é o aspecto da adoração a Deus. Então, a lição vai estar dividida aí nesses próximos sábados com esses temas. O tema de hoje é o tema mais curto e simples dessas outras temáticas, que é a introdução da mensagem, o temor a Deus. Vamos ao título da lição e o verso, quem pode me ajudar para a gente começar? Temam a Deus e deem-lhe glória a Ele. Verso para memorizar. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Pergunta que não quer calar é por que o autor da lição propõe o título Temam a Deus e deem glória, e em vez de escolher o texto de Apocalipse 14, verso 6, ele escolhe o texto de Apocalipse 14, verso 12. Parece que ele deu uma escorregada e escolheu um tema diferente para colocar como foco de texto. Na realidade, há uma questão proposital aqui, e é esse o tema que a gente vai estudar a semana inteira. Qual é a questão proposital? O significado de temer a Deus. O significado dessa expressão, temor do Senhor ou temer a Deus. Esse sentido da palavra temer é o que vai estar na essência do verso 12, quando diz aqui está a perseverança dos santos, porque eles guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé de Jesus. Portanto, a essência desse temor a Deus é o que está nesse verso. E por isso a escolha proposital do verso 12 não é um escorregão do pastor Mark Feeling, é uma intenção clara de definição do que é temor a Deus. Então, vamos à essência do que a gente vai olhar para essa semana. Primeiro, a compreensão do que significa a palavra temer. Temer, obviamente, como a gente já sabe, não é nada novo nisso. Temer não tem a ver com medo, tem a ver com respeito e reconhecimento de algo. Então, temer a Deus é, em primeiro lugar, reconhecê-lo como tal, em segundo lugar, respeitá-lo como tal. Esse como tal tem uma implicação, ou seja, quando a gente fala temer a Deus, a implicação de reconhecer a Deus e respeitá-lo como Deus é intencionalmente a ideia de santidade. Ou seja, eu reconheço Deus como aquele que é santo e por isso eu temo a Deus. Um segundo aspecto ligado à expressão temer tem a ver com obediência. Ou seja, eu respeito no sentido de aquecer a sua vontade, de respeitar sua vontade, de seguir a sua vontade. Ou seja, eu reconheço Deus como uma autoridade legítima para me dizer o que fazer, como uma autoridade legítima para me dizer o que é certo, como uma autoridade legítima para me guiar na direção certa. Isso tem a ver com temer a Deus. Por isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o reconhecimento de que ele sabe todas as coisas, compreende o que é melhor para mim, e aquilo que ele indica resultará sempre naquilo que é bom para mim, naquilo que me faz bem. Por isso, sábio é aquele que tem o temor do Senhor, ou seja, aquele que reconhece Deus, reconhece sua santidade, respeita a sua santidade, mas acima de tudo respeita a sua vontade. Então, essa é a primeira coisa interessante
nessa expressão, temei a Deus e dai-lhe glória. Outra coisa importante dessa expressão temer a Deus, e também isso tem relação direta com o tempo em que vivemos, é quando a gente observa a lista das características do povo que vive no último tempo da história. E aqui, tanto o povo de Deus quanto o povo do mundo guardam características semelhantes em algumas coisas. Uma delas, se você reparar no livro de Apocalipse, o tempo em que vivemos é marcado por uma igreja, a igreja de Laodiceia, que bate no peito de forma arrogante, dizendo: rico sou, de nada tenho falta. Em outras palavras, eu sei o que fazer e não dependo de ninguém. Essa característica de autossuficiência presente em Laodiceia, presente no formato que Apocalipse usa para descrever Laodiceia, e por isso Laodiceia se apresenta como morna, porque ela tem um perfil de quem tem a verdade, mas não tem a prática dessa verdade, e bate no peito de forma arrogante, dizendo: eu sei, quando na realidade não sabe. É essa abordagem que contrasta com a referência do temei a Deus, dai-lhe glória. Se a gente olha para o mundo tem características presentes no texto de Timóteo, por exemplo, quando a gente pega lá a carta a Timóteo, capítulo 3, e olha a listinha que aparece lá, todas aquelas características que aparecem na lista de Timóteo têm como foco básico a rejeição do temor do Senhor e a autossuficiência, ou seja, a exaltação do eu. Esse distanciamento de Deus produz todos aqueles comportamentos que estão lá. Por isso tem aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Resultado disso, são avarentos, presunçosos, egoístas, maltratam, etc. Todas aquelas referências saudáveis, entre aspas, que aparecem na lista de Timóteo. Portanto, a expressão da primeira mensagem angélica como um chamamento para esse tempo em que vivemos de temer a Deus, tanto no sentido de olhar para dentro da igreja, quanto olhar para fora, olhar para o mundo, tem como ponto de partida, ponto de ancoragem, o mesmo fenômeno: o egoísmo ou o egocentrismo resultante do pecado. E o temor do Senhor é um antídoto a isso. Daí a importância dessa característica inicial da mensagem como um chamamento, como uma situação de provocação ou alerta ao povo de Deus: temei a Deus, porque vinda é a hora do seu juízo. Ou seja, está na hora de pôr o pé no freio, bater no peito e dizer: eu não sou, eu não posso. Reconhecer a incapacidade ao mesmo tempo que se reconhece a soberania do Criador. Tudo isso faz parte dessa expressão, temer a Deus, ou temer ao Senhor. Dentro dessa perspectiva do temor do Senhor, ou de temer a Deus, vem a questão da obediência como resultante do reconhecimento. E aí tem uma coisa interessante que se junta com o fenômeno do dar glória a Deus. Para isso, vale a leitura, só para efeito de lembrar, do texto de Romanos, o capítulo 1, os versos 17 em diante. Se alguém tiver o texto fácil e quiser compartilhar a leitura com todos, por favor. Romanos capítulo 1, versos 17 em diante. Tem um pouquinho da estrada que esse distanciamento de Deus ou distanciamento do temor do Senhor produz. E é bastante interessante observar como Paulo descreve essa derrocada do ser humano. Pode ler a partir do 16, quem quiser ler para nós. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Segura aí um tequinho, já era só para a gente comentar isso. Lembram da lição da semana passada que nós tivemos esse foco? Tá? Quando a gente observa o evangelho eterno, que vem na mão do anjo a ser proclamado a todo mundo, esse é o evangelho da justiça, a justiça que vem da fé. Lembra que a missão do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a referência se perdeu. Da justiça, porque Cristo foi embora e ele é o único que
de fato é justo e contrasta com o pecado e que apresenta, junto com a justiça, a medida certa da graça e da misericórdia que salva do pecado. E do juízo, porque todo aquele que aceita a justiça de Cristo passa de pé pelo juízo, e aquele que rejeita a justiça será condenado pelo juízo. Portanto, quando a gente olha a expressão de Romanos, ela é coerente com a expressão do Evangelho. Por isso, Paulo chama isso de o Evangelho da justiça, que vem da fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Qual foi o texto que a gente leu em Apocalipse 14, verso 12? Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É a mesma referência que a gente está lendo aqui em Romanos. O evangelho da justiça, justiça que vem da fé, porque o justo vive da fé. Quando o justo abandona isso, ou seja, quando ele perde esse protocolo de vista, se distancia de Deus e deixa de temê-lo, começa um processo de derrocada. Processo esse que não se justifica porque a manifestação do evangelho é eterna e para todos. Então, olha o que acontece quando esse vínculo se quebra. Versos 18 e em diante. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua eterna natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas aos seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo em si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Ou seja, o que acontece na mensagem angélica, na primeira mensagem angélica, é o antídoto a essa sequência que Paulo apresenta de degeneração. Se a gente observar com atenção essa sequência, ela é a contrafação da ordem. Temei a Deus, dai-lhe glória. Qual é a contrafação? Não reconheceram a Deus, ou seja, não temeram, e deixaram de glorificar a Deus. Ao deixarem de glorificar a Deus, passaram a glorificar a criatura em lugar do Criador. Fazendo isso, atraíram para si toda a insensatez resultante dessa divergência, e o resultado é afundaram nas consequências do pecado até o nível extremo. Portanto, a mensagem para o nosso tempo, ela não é só uma mensagem significativa por causa da brevidade da vinda de Cristo, mas ela é significativa porque é o antídoto ao buraco em que a humanidade se meteu. E por isso, essa referência de temor a Deus aparece aqui como algo importantíssimo. E, nesse sentido, a obediência a Deus está atrelada a esse temor, que é a referência do verso 12. A referência do verso 12 é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, são aqueles que vivem na justiça de Cristo e não abandonaram Cristo como aquele que é o seu Criador, mantenedor, o seu Deus. Dentro dessa referência, eles se mantêm santos. Por isso, aqui está a perseverança dos santos. Porque reconhecem a Deus como santo e aceitam o chamado de Deus para ser santos, em lugar de bater a mão no peito, como a igreja de Laodiceia, e dizer, rico sou e de nada tenho falta. Ao que Jesus responde, você é miserável, pobre, cego e nu. Nessa mesma perspectiva de temer a Deus como obediência e temer a Deus como uma referência de um olhar para o evangelho eterno, que é o evangelho da justiça, que é Cristo, vem
aquilo que a gente tem na lição abordado como uma vida centrada em Deus. Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Essa é a resultante de quem aceita o temor do Senhor. Ele permite que Cristo atue na sua vida, transformando a vida à semelhança do Cristo, ou seja, voltamos ao ponto de partida. O homem foi feito à imagem do seu Criador. Abandonou essa imagem pelo pecado. O convite é: volta para casa. Quando eu aceito esse convite e reconheço a santidade de Deus versus a minha impureza no pecado, eu começo o processo de transição. E esse processo de transição é permitir que Cristo viva em mim. E em vivendo em mim, cada um dos itens do comportamento de Cristo começa a se manifestar na vida daquele que crê. Por isso, a expressão daquele que crê é testemunho fiel. Ou seja, por que o evangelho é pregado na forma de testemunho? Porque os filhos de Deus representam esse Deus na forma como vivem. Temem a Deus, reproduzem na sua forma comportamental o caráter desse Deus, ou seja, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Aquele que diz que é de Deus ou diz que é de Cristo, anda como ele andou. É isso que João descreve na sua carta, ao apontar qual é o desenho que forma esse sujeito que se diz cristão. A resultante disso é que este que reconhece a Deus e o teme, dá glórias a Deus, ou seja, ele louva a Deus e exalta a Deus naquilo que é a sua santidade, naquilo que Deus faz enquanto transformação. Porque dá glória a Deus, se afasta da inversão do modelo, que é dar glória à criatura. Eu reconheço Deus no lugar dele e a criatura no lugar dela, e dou glória a Deus como Deus e amo a criatura como criatura. E as coisas passam a estar no ponto correto de equilibração daquilo que era o plano de Deus. Dentro dessa perspectiva é que começa a trajetória do cristão, que dia a dia vai vivendo os embates, os desafios impostos por um mundo de pecado e os vence na cruz de Cristo, no poder de Cristo, na sustentação do Cristo. Por isso a lição fecha essa semana nesse chamamento à primeira parte da mensagem angélica, que é o temor a Deus, a obediência a Deus. A lição fecha com vencedores do Apocalipse. Do que se tratam esses vencedores? Do que se trata essa mensagem dos vencedores? Aqui está a perseverança dos santos, ou seja, eles perseveram, eles são pacientes, eles se mantêm no caminho até o fim da história. Porque perseveram, encontram vitória. O que significa que a caminhada cristã e o temor do Senhor não é algo pontual, é algo contínuo. Ou seja, uma vez justificados por Cristo, pontual, passam a viver com Cristo, por Cristo, através de Cristo. O que significa que passam a andar diariamente com Ele. É o que Lucas propõe na sua apresentação, quando ele relembra a frase de Cristo: cada um tome a sua cruz diariamente, negando-se a si mesmo e seguindo o Cristo. Esse processo diário de comunhão conduz à vitória em Cristo, conduz ao fim da história do Apocalipse, que é a paciência dos santos, ou a perseverança dos santos. O que significa que também há uma mensagem importante aqui no temei a Deus e dai-lhe glória, que só se fecha com o verso 12, a paciência dos santos. Aquele que teme a Deus diariamente, aquele que obedece a Deus diariamente, aquele que comunga com Deus diariamente, persevera nisso e será salvo. Portanto, a salvação é um ato direto da graça de Deus, mas que tem atrelada a esta graça uma resposta necessária humana, que é a resposta de comunhão. Ou seja, a grande luta do cristão é permanecer ligado a Cristo. Em permanecendo ligado a Cristo, sua prática, seu comportamento, sua estrutura testemunhal reproduz essa semelhança. Portanto, há uma parte humana nessa questão, que é a aceitação, livre-arbítrio,
e a comunhão, o esforço humano de permanecer ligado a Cristo, no sentido de proximidade com Ele, de comunhão com Ele, de conversa com Ele, de atenção e estudo da palavra de Deus, que é a forma nossa hoje de acesso a Deus mais proprietária, uma vez que Cristo não vive entre nós no sentido físico, no sentido real de conversação, mas há a possibilidade de acesso a esse mesmo Cristo pela palavra que ele deixou e pela comunhão da oração. Dentro desse contexto, essa é a nossa tarefa, esse é o nosso grande desafio para a vitória em Cristo. Então, temer a Deus e dar-lhe glória tem a ver com tudo isso, com todas essas questões iniciais. Na sequência disso, obviamente, o temor a Deus não para aqui, e a glória a Deus não para aqui, porque vem uma sequência. A razão para isso. A razão é vinda, é a hora do seu juízo. E embora isso esteja só na lição da semana que vem, vale a lembrança do que isso quer dizer. Eu respondo afirmativamente a esse Cristo, passo a andar com ele da forma como ele protocolou, reconheço o seu poder e atuação na minha vida, me esforço para manter-me ligado a ele, mantendo a minha comunhão e busca constante daquilo que é estar com Cristo, porque eu sei que pouco mais à frente tenho que prestar contas disso. Eu sei que enquanto eu estou comungando com Cristo, está correndo um juízo no qual Cristo se expõe ao universo para me defender. E reconhecendo que ele está fazendo isso, porque eu aceitei Cristo, eu aceito igualmente continuar representando para não ser uma falsa testemunha. E tudo isso faz parte desse processo de convivência com Cristo e de reconhecimento da autoridade soberana dele na nossa vida. Vou terminar essa reflexão inicial para a semana com o texto lá da lição de sexta-feira. Esse texto é um texto de Manuel Rodrigues, Ângelo Manuel Rodrigues, que era um dos membros e diretor do Biblical Research até pouco tempo atrás, e vale a leitura da provocação que ele faz aqui. Podemos resumir a força da expressão temam a Deus como o último chamado de Deus à humanidade para escolhê-lo como seu glorioso Deus, que será vitorioso sobre o mal, que se opõe a ele e a seu plano para a raça humana. Esse temor não se manifesta, pelo menos por enquanto, em terror e tremor, mas em alegre e amorosa submissão à lei de Deus e em adoração exclusiva a ele. Nenhum outro poder deve ser reconhecido como digno de tal devoção e lealdade. Não há outras opções, porque o que se mostra no horizonte do conflito cósmico são ações de poderes demoníacos destinados à extinção. O temor do Senhor é, portanto, um convite divino para estar ao lado de Deus no conflito, a fim de estar diante da sua presença gloriosa, preenchida de alegria e de eterna comunhão com Ele. Esse é o cerne de tudo aquilo que a gente tem no estudo dessa semana. Que Deus nos abençoe para a gente entender esse conceito do temor a Deus, entender as implicações que esse conceito tem na nossa vida, as respostas afirmativas que temos que dar a essas provocações, para que então a próxima parte do bloco, que é a lição da semana que vem, a boa notícia do juízo, seja a boa notícia do juízo. Porque essa deveria ser a visão do cristão a respeito do juízo. Toda vez que alguém fala, há um juízo, assentou-se o tribunal, o cristão faz festa, porque a sua inocência está prestes a ser proclamada. Porque todo cristão genuíno foi justificado por Cristo e entende que o preço está pago e que Cristo está na defesa da sua inocência. Todo aquele que não teme a Deus não tem no juízo uma boa notícia, tem no juízo uma expectativa nublada, uma expectativa escura, obscura até, em certo sentido, porque a condenação se avizinha. Portanto, o convite de temor ao Senhor é o convite de poder passar pelo juízo fazendo festa, a festa da alegria de quem sabe que está salvo em Cristo Jesus e reconhece o que Cristo fez por todos nós. Que essa seja a nossa realidade no estudo dessa semana e das próximas semanas em aprofundar essa primeira mensagem aqui. Vamos orar? Querido Pai que está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque vivemos um tempo peculiar da história, um tempo de
questões singulares de decisão, mas também um tempo de extremada alegria por sabermos que a redenção se aproxima. Dá, Senhor, que, compreendendo tudo isso, possamos aceitar o teu convite, desenvolver em nossa vida a comunhão necessária para o temor do Senhor no sentido pleno e, principalmente, o testemunho necessário para que pessoas entendam a alegria e a possibilidade de desfrutar do teu amor a partir de nós. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.